Olá, nesse vídeo eu pretendo apresentar um método de resolução de sistemas lineares através do que desenvolveu aí o Gauss, o método conhecido como Gauss-Jordan. Então eu vou começar, esse método na verdade consiste numa simplificação do método de escalonamento que demanda muita atenção e um trabalho muito grande de escrever, inclusive. Então esse método ele é baseado no princípio das matrizes. Então eu vou começar com um sistema que nós já resolvemos aí diversas vezes e depois nós vamos ver outros exemplos. Vamos lá. Então o sistema que eu vou escolher é esse primeiro, x mais y igual a 3, x menos y igual a menos 5, já resolvemos ele nos vídeos anteriores. E o método consiste no seguinte: a gente vai desenhar, escrever uma matriz aumentada. O que é uma matriz aumentada? É uma matriz que que também envolve o resultado de igual ali. Então, os coeficientes do lado esquerdo desse sistema, na coluna x é 1, 1, na coluna y 1 e menos 1. Eu vou fazer aqui um traço aqui, ó, separando esses caras da esquerda do resultado, que é 3 e menos 5. E essa é a matriz aumentada desse sistema de equações. Então percebe que eu faço uma separação entre os elementos que são coeficientes e o resultado. Então o método consiste em fazer a mesma coisa que foi feita com o escalonamento, só que agora eu não preciso ficar copiando toda hora o x e o y, eu vou só com os coeficientes. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar o máximo possível de números da coluna da última linha. Então aqui eu vou fazer o seguinte: vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a segunda. Então vamos ver como fica. Então eu estou multiplicando a primeira linha por menos 1 vezes a linha 1, e depois eu vou somar com a linha 2. Então vai ficar o seguinte: primeira linha eu copio, 1, 1, 3, separado aqui, e vou proceder. Então vai ficar menos 1 vezes o primeiro elemento 1, mais, deixa eu marcar aqui direito. Então estou fazendo menos 1 vezes esse cara, né? Menos 1 vezes esse, dá menos 1, somo com o segundo, menos 1 mais 1 vai dar 0 aqui. Depois, menos 1 vezes 1 de novo, somo com o segundo aqui embaixo, vai dar menos 1 com menos 1, dá menos 2. Por último, menos 1 vezes 3, dá menos 3, somo com menos 5, vai dar menos 8. Ok? Para deixar mais equilibrado, então esse foi o primeiro passo. Então o segundo passo aqui eu posso pegar essa segunda linha toda e dividir por menos 2. Então pego a segunda linha e vou dividir por menos 2. Para que isso? Para que fique com 1 aqui, né? Me interessa que fique com 1 ali. Então vai ficar o seguinte: reescrevendo essa matriz aumentada, vai ficar com 1, 1, 3, 0 por menos 2 dá 0, menos 2 dividido por menos 2 dá 1, menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Então essa é a matriz aumentada. E o que me interessa nessa matriz é a última linha. Então essa matriz ela foi escalonada, né? E me interessa essa última linha. Essa última linha, de fato, representa o seguinte: tem duas colunas, a coluna do x, a coluna do y e a coluna das respostas. Então essa última coluna está dizendo que que y vezes 1 é igual a 4. Ou seja, que y é igual a 4. Então percebe que em relação ao escalonamento que a gente trabalhou em um dos vídeos, isso aqui ele é bastante reduzido, né, de escrita, enfim. Você consegue avançar com menos escrita na solução de um sistema linear. Então, ou seja, se y é 4, basta que eu substitua em uma das respostas, por exemplo, né, substituo esse cara lá na primeira equação.
Então eu vou ter que x mais o y, que eu já sei que é 4, é igual a 3. Então x só pode ser menos 1. Conseguimos aí encontrar a solução do sistema. Sistema de duas variáveis, onde essas respostas são menos 1 no x e 4 no y. Tá? Então, esse é o método Gauss-Jordan. Eu vou aplicar esse método agora em três equações, três incógnitas. Aquele sistema que nós já vimos, vou fazer ele aqui. Depois a gente volta para discutir, volta para a discussão dos sistemas. Então vamos lá. Aqui nesse sistema, eu vou fazer como no escalonamento. Eu vou colocar a equação que tem o x já em cima, só para ficar melhor. X mais 3y mais z igual a 1. Embaixo eu vou pôr de 2, vai ficar 2x mais 2y menos 2z iguais a 2. E, por último, a primeira, 3x mais 2y menos z igual a 0. Tá? Então, só reescrevi. E agora eu vou escrever a matriz aumentada dessa equação. Então, a matriz aumentada vão ser todos os coeficientes e a última coluna, a coluna de resposta. Então, é 1, 2 e 3, 3, 2 e 2, 1, menos 2 e menos 1. Separo aqui as respostas. 1, 2 e 0. Então, essa é a matriz aumentada. E agora eu vou proceder como no escalonamento, só que agora só com as matrizes, com os coeficientes, vai ser muito menos trabalhoso. Então, vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por 2, por menos 2 e somar com a segunda. Depois eu fazer um procedimento semelhante com a terceira. Então, vai ficar o seguinte. Primeiro, então, eu vou fazer menos 2 vezes L1 e somar com L2. E depois eu vou fazer menos 3 vezes L1 para somar com L3. Copio a primeira linha, 1, 3, 1 e 1. E vamos lá, vou fazer isso, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, depois eu vou somar com o 2. Depois menos 2 vezes 3, e vou somar com esse. Mesmo esquema aqui e aqui. Então vai ficar o seguinte. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 2 dá 0. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, com 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 2 dá menos 4. E menos 2 vezes menos 1, desculpa, menos 2 vezes 1, com 2, então vai ficar menos 2 com 2, que dá 0. Agora para a terceira linha, vou fazer o mesmo raciocínio, então vou multiplicar esse cara aqui, o menos 1 por 3, depois somo com o de baixo, com esse e somo com o de baixo, esse e o de baixo, esse e o de baixo. Então vai ficar menos 3 vezes 1 dá menos 3, com 3 dá 0. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 com 2 dá menos 7. Menos 3 com 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 3 com 1 dá menos 3. Menos 3 com 0 dá menos 3. Então, fizemos aqui a matriz aumentada. Né? Já sumimos ali com dois números da primeira coluna. Então, agora eu vou olhar para essa matriz e ver se dá para simplificar ela o máximo possível. Eu verifico que na segunda linha, na L2, aqui na L2, dá para simplificar toda ela por 4. Então, eu vou dividir L2, vou dividir por menos 4. Então, vai ficar o seguinte. Primeira linha, 1, 3, 1, 1, dividindo aqui ó, a igualdade. Segunda linha, 0 por menos, dividido por menos 4 é 0. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. 0 dividido por menos 4 dá 0. Última linha eu vou copiar do jeito que está. Então vai ficar 0, menos 7, menos 4,
e menos 3. E agora eu vou tentar eliminar da última linha o máximo de números possível, mas eu estou de olho ali na coluna do y, então eu quero eliminar o menos 7. Para isso, eu vou multiplicar a segunda linha por 7 e somar com a terceira. 7 L2 mais L3. É importante marcar o que você vai fazer, porque se você não faz isso, você pode se confundir nas etapas. Então, eu estou sempre anotando aqui qual a sequência que vai ter, porque daí se eu errar eu consigo voltar e refazer. Então, eu estou multiplicando a linha 2 por 7, depois eu vou somar com a linha 3. Então, vai ficar assim. Copiei a primeira e a segunda linha e vou fazer 7 vezes 0 na segunda linha mais 0. Estou fazendo o seguinte, estou fazendo esse 7 vezes 0, depois eu somo com esse, depois esse 7 vezes 1, somo com esse, e depois fazer com todos, né? Depois somo com esse. Então, o primeiro vai ficar 7 vezes 0 mais 0 dá 0. 7 vezes 1 dá 7, com menos 7 dá 0. 7 vezes 1 dá 7, com menos 4 vai dar 3. 7 vezes 0, 7, com menos 3, menos 3. Então, aqui, chegamos aonde queríamos. A última linha, ela só possui um número à esquerda e um número à direita. Esse é o objetivo do escalonamento no método Gauss-Jordan, porque isso aqui expressa três z's iguais a menos 3. Isso implica que z é igual a menos 1. Posso substituir esse cara na segunda expressão. Olha só como está a segunda expressão. Tá 1 na coluna x, 1 na coluna y, 1 na coluna z. Então é y mais z igual a 0. Isso significa, se a gente sabe, né, que o z vale menos 1, então o y só pode valer 1. E aí, ocupando esses dois caras nesta equação, eu vou ter o seguinte: x mais 3y mais z, que são os coeficientes do lado esquerdo, né? 1 do x, da coluna x, 3 da coluna y, 1 da coluna z e 1 da resposta. X mais 3y mais z igual a 1. Então, a gente vai ter que, sabendo que z é menos 1 e o y é 1, a gente vai chegar que x é igual a menos 1 fazendo as contas. Então, x é igual a menos 1 e descobrimos aqui a solução, que é a trinca xyz, tal que a resposta é menos 1 no x, 1 no y e menos 1 no z. Esse método é muito mais econômico que o método de escalonamento, porque eu trabalho só com os coeficientes e a ideia de matriz aumentada. Então, ela é muito mais visualmente ela é muito mais fácil de ser trabalhada. Mas o princípio é o mesmo do escalonamento. Eu vou eliminando os x's e y o máximo que eu puder, até chegar a uma linha onde eu tenho só uma expressão simples do primeiro grau. E aí, a partir dela, eu consigo tirar os resultados e encontrar os valores. Mas vamos discutir as dois sistemas que nós tínhamos já trabalhado, para ver como que a gente identifica, como a gente pode discutir o sistema através do método Gauss-Jordan. Então temos aqui uma das nossos sistemas, que a gente já tinha trabalhado com ele. E vamos ver, aplicando o método, que a gente percebe no final. Então eu vou fazer a matriz aumentada, coluna de x, 1 e 5, y, 1 e 5, 3 e 15 respostas. Separei aqui, matriz, símbolo de matriz, matriz aumentada. Então, vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por menos 5 e somar com a segunda, para eliminar a coluna do x de baixo, da segunda linha. Então, vai ficar o seguinte: repetir aqui a primeira linha, vai ficar menos 5 vezes 1 dá menos 5, com 5 dá 0. Na coluna de y agora,
Menos 5 vezes 1 dá menos 5, com 5 dá 0. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, com 15 dá 0. Então, nós chegamos nessa configuração, onde todos os elementos da última coluna deram 0. Quando isso acontece, a gente diz que esse sistema ele tem infinitas soluções. Então, eu tenho que, nesse sistema, é do tipo 0y igual a 0, ou 0x mais 0y igual a 0. Mas o mais importante é que quando eu tenho a última linha toda feita de 0, a gente vai dizer que esse sistema é possível, né? Porque eu consigo encontrar diversas respostas, e indeterminado. Ok? Vamos ver um outro sistema que a gente já trabalhou. Esse aqui é o sistema. Vou fazer aqui então a matriz aumentada dele. 1, menos 1, 1 e 1. 3 e 5 são as respostas. Vou multiplicar a primeira linha por 1. E depois vou somar com a segunda. No fundo eu vou só somar, né? Então eu vou ter 1, 1 e 3. Copiei a primeira linha. Multiplico por 1 e somo, vai dar 0 aqui. Menos 1 mais 1, 0. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 8. Espera aí. E novamente eu copiei errado. Aqui totalmente à esquerda. O sistema é x mais y igual a 3. Menos x menos y igual a 3. Isso faz com que aqui, do lado direito, a coluna x seja 1 menos 1 e a coluna y seja 1 e menos 1 também. Aqui. Agora está certo. Então, vou apagar essa última linha para refazer ela. Então, agora estou refazendo a última linha. Continuo com a mesma estratégia. Multiplico por 1 em cima e vou somar com a linha 2. Então, fazendo isso, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, com menos 1 dá 0. De novo, 1 vezes 1 com menos 1 na coluna do y também dá 0. E 1 vezes 3 com 5 dá 8 no final. E aqui a configuração que nos interessa é essa aqui, ó. Todos os números do lado esquerdo da divisão ali, ó, deram 0. E o número da direita não deu 0. Quando acontece essa configuração, o sistema é impossível. Então, nesse método, a gente está atrás de algumas coisas. Então, para discutir um sistema através do método Gauss-Jordan, eu vou executando ele até escalonar a matriz toda, e ao final eu tenho alguma posição. Se a última linha é feita toda de 0, o sistema ele é possível e indeterminado. Se a última linha é feita do lado esquerdo da igualdade, todos são 0, do lado direito tem um número que não é 0, esse sistema é impossível. E os outros casos, ou seja, tem um número à esquerda e um número à direita, quer dizer que o sistema é possível e determinado. Bom, deixa eu fazer esse resumo então aqui. O sistema pode ser possível ou impossível. Se possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Ele vai ser impossível se no nosso desenvolvimento do método a última linha do lado esquerdo tiver toda a linha com 0 e o último número do lado direito, que seria o lado das respostas, for diferente de 0. Então, essa configuração é impossível. Ele vai ser indeterminado se na nossa última linha for toda de 0, ou seja, do lado esquerdo os coeficientes da última linha são 0 e o resultado também for 0, vai ser um sistema indeterminado, que ele tem infinitas respostas. E vai ser determinado se na nossa última linha eu encontrar um número à esquerda e um número à direita da divisão ali do sinal de igual, desde que esses números, obviamente, não sejam 0. Então esse é o método Gauss-Jordan para a discussão de sistemas lineares e resolução de sistemas lineares também. Então eu apresentei aqui com esse conjunto de vídeos o que são sistemas lineares, como a gente resolve eles, como eles estão organizados, né? Eles são possíveis ou impossíveis, e se possíveis são determinados ou indeterminados,
e 3 métodos para resolver eles. O método de Cramer, o método do escalonamento e o método Gauss-Jordan, né? Além da substituição que a gente já tinha. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir desenvolver algumas atividades e continuar, quer dizer, e fechar o nosso ciclo de tarefas para o ano atípico de 2020, ok? Espero ter contribuído aí com a formação de vocês, mesmo que muito rápido, muito superficial, a gente conseguiu dar conta de detalhes aí do conteúdo, ok? Bom, sigamos aí com coragem e até breve.